palavras. Sempre em Cascavel já me sinto em casa, né? E para mim é um prazer poder colaborar com vocês nessa pastoral dos acólitos, que é uma pastoral litúrgica, que é um serviço tão importante e tão fundamental, né, na vida da igreja particular, na vida de uma diocese, na vida de uma paróquia. Então, essa noite de reflexão, eu escolhi o seguinte título: Viver a Santa Missa. Viver a Santa Missa. Porque quando a gente fala de missa, né, a gente poderia dizer que falar de missa pode ser fácil e pode ser difícil. Por que é fácil falar da missa? Porque nós que somos católicos, a missa é algo que faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Muitos de nós participam da missa todos os dias, ou em alguns dias da semana, com certeza a missa de domingo. Muitos de nós, talvez desde a infância, já participamos da missa junto com os nossos pais, depois crescemos, nos formamos, ou seja, ao longo da vida, temos experiência da Santa Missa, ouvimos palestras, ouvimos cursos. Então, isso pode parecer para uma pessoa que tenha de falar sobre a missa, como é o meu caso hoje, mas eu acredito que muitos de vocês, na formação dos próprios coroinhas, acólitos, no âmbito da pastoral litúrgica mais ampla, na paróquia, tenham muitas vezes de falar, de explicar, de dar uma palestra também sobre a missa. Então, por um lado, é fácil falar da missa. Por outro lado, e fundamentalmente por outro lado, é difícil. É difícil porque quando a gente fala da missa, nós não estamos falando de uma coisa. Nós não estamos falando meramente de um rito. Nós experimentamos as nossas limitações, as limitações humanas, diante do mistério de Deus. Diante de alguém que é infinitamente maior do que eu. Mais poderoso do que eu. Que está acima de mim. E que pela graça está também dentro de mim. Então, falar da Santa Missa é se colocar também, cada um de nós, se colocar diante do mistério de Deus, mistério Cristo, mistério da salvação, enfim, o mistério da igreja que é Cristo, unido, né, em união essencial conosco. Nós somos os membros e ele é a cabeça desse corpo que é a igreja. Por isso nós invocamos o Espírito Santo no início dessa noite para que nos ilumine, nos esclareça a mente, nos aqueça o coração, porque sempre estamos muito aquém do mistério que temos de tratar, né? Eu estava falando com o Marcelo, antes da gente começar, e falar da Santa Missa é como se tivesse assim um leque imenso de assuntos, de abordagens, né? Imagine que nós poderíamos falar da história da missa, né? Como a missa surge, né? Como a missa surge a partir dos evangelhos, como os apóstolos celebravam a Santa Missa, como foi a evolução do rito da Santa Missa. A gente poderia também fazer até chegar a hoje. Também a gente pode explicar a Santa Missa fazendo uma análise dos ritos, né? Então e aqui nós vamos tocar um pouco nesse assunto, olhar a estrutura da missa, os gestos da missa, as palavras da missa. A gente pode também fazer um estudo das orações da missa, ou simplesmente olhar a parte da participação da missa por parte dos fiéis. Ou seja, há muita coisa. Então, dentro desse tema Viver a Santa Missa, eu quero desenvolver com vocês 3 tópicos, né? E aí nós vamos poder refletir bem.
O primeiro tópico é a nova edição do Missal Romano, né? Isso que todas as nossas comunidades no Brasil inteiro estamos vivendo desde o final do ano passado, quando a igreja no Brasil começa a utilizar um novo texto, uma nova edição do texto da celebração da Santa Missa que fica consignado no Missal Romano, ou seja, algumas informações, algumas também curiosidades sobre a nova edição do Missal Romano. Aqui nós vamos só tocar em alguns tópicos. Nós tivemos aí na diocese de vocês o ano passado um curso que durou um mês, né? Tivemos 4 encontros sobre o Missal Romano. Aí nesse curso aí eu pude com os alunos desenvolver melhor um pouco essa temática. O segundo tópico que nós vamos tratar é olhar um pouco a estrutura da Santa Missa. Eu diria que nós vamos tentar enfatizar um pouco a beleza da Santa Missa. Vamos enfocar toda a questão das duas mesas, as duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, ambão e altar, como o símbolo, o sinal dos dois momentos centrais, os dois eixos da Santa Missa, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E, por fim, a terceira parte, na minha opinião, a mais importante, algumas dicas para duas coisas. Algumas dicas para viver a missa. Vejam que eu vou fazer um jogo de palavras aqui, tá? Dicas para viver a missa e dicas para viver da missa. Viver a missa e viver da missa. Nós vamos, no momento oportuno, aí a gente vai poder desenvolver esses aspectos. Nós vamos tentar desenvolver esse tema até às 9 da noite, e aí às 9 da noite, das 9, mais ou menos, às 9h30, né, Marcelo? Nós vamos ter um período de perguntas. Contudo, se durante a exposição que eu vou fazer, alguém tiver uma dúvida que não consegue segurar e tem que ser naquele momento, porque senão vai se esquecer e tudo, pode interromper, e aí eu paro e com todo prazer respondo, tá bom? Tá certo? Vamos começar, porque o tempo já vai correndo muito, né? E aí é muito assunto para hoje. Então, a primeira parte, vamos olhar um pouco sobre a questão do Missal Romano. Eu tenho aqui vocês que trabalham com acólitos e coroinhas, eu fico imaginando que o Missal Romano, só pelo tamanho e o peso, já deve ter mudado a vida de algumas comunidades, né? Assim, ontem na missa mesmo, aqui na paróquia onde eu frequento, eu via tem uma coroinha bem pequenininha, e eu não sei como, mas eu fiquei com pena dela, ela segurando esse missal na hora da oração pós-comunhão, e é uma edição bem maior, né? Assim, bem mais ampla do que a anterior. Então, vamos falar um pouco dessa nova edição, dessa oficialmente chamada terceira edição típica do Missal Romano. Não é um novo missal, é o mesmo missal com algumas modificações, uma nova edição, uma nova edição. Eu acho que não é supérfluo falar, porque quem sabe vai recordar, quem não sabe vai aprender. O que é o Missal Romano? Talvez a gente saiba por ter visto ele várias vezes, mas talvez seja bom explicar a importância, o valor dele. Então, o Missal Romano, em primeiro lugar, é um livro litúrgico. Em toda sacristia deve haver uma biblioteca. E nessa biblioteca, pode ser pequena, eu digo biblioteca não no sentido amplo, uma biblioteca, um lugar onde se guardam os livros litúrgicos. Quais são os livros litúrgicos? Primeiro o missal, depois os lecionários, que os lecionários da missa fazem parte, de alguma forma, do missal, né? Depois, os rituais dos sacramentos, né? Que é tanto o ritual romano como o pontifical romano. Então, é o rito do matrimônio, o rito do batismo de criança, o rito de iniciação cristã de adultos, o rito da unção dos enfermos, matrimônio eu já falei, né?
dependendo de uma igreja, pelo menos a igreja catedral, tem o rito de ordenações, né? E o ritual de bênçãos também, e, e outros livros menores que nós temos, mas esses são os mais importantes. E dentro dos livros litúrgicos, o missal é o mais importante, porque a Eucaristia, dos 7 sacramentos, é o sacramento mais importante. Tanto que a igreja sempre chamou a Eucaristia de o sacramento dos sacramentos. O sacramento dos sacramentos. Então, antes de tudo, o missal é um livro litúrgico. Um livro litúrgico que é aquele que é usado para a celebração da Santa Missa. E por que se chama missal romano? Porque nós, no Brasil, quase todo o mundo ocidental, nós usamos o rito romano. O nosso rito é romano. Por exemplo, se nós formos em outros lugares, tem uma região, por exemplo, na Itália, no norte da Itália, por exemplo, na cidade de Milão, ali na diocese de Milão, não se usa o rito romano, se usa o rito ambrosiano, que tem origem lá em Santo Ambrósio, no século quarto e quinto, né? Então, lá, por exemplo, não tem um missal romano, tem um missal ambrosiano, por exemplo. Se a gente vai em algumas cidades do Oriente, né, por exemplo, seja alguma cidade na Grécia, na Turquia, em algumas regiões, por exemplo, do Egito, aí nós teremos outros tipos de missal. O missal, talvez, copta, no Egito, missal bizantino, ou seja, de acordo com... São todos ritos católicos, aqui eu estou falando de ritos da Igreja Católica, mas o rito romano é o que abrange mais lugares no mundo, né? Mas não todos. Então, por isso que é bom lembrar, porque o missal é romano. Né? É romano. Então, não é o único missal da Igreja Católica, né? É importante saber, esse é o missal do rito romano da Igreja Católica. E por que a gente fala de terceira edição típica? Ora, porque já tivemos uma primeira, uma segunda e uma terceira. Depois da reforma litúrgica, o Concílio Vaticano II, ali, no início, o Concílio Vaticano II foi durante os anos 60 do século passado. Alguns de nós nascemos, né, no século passado, e então ali nos anos 60, e nos anos 70, então já começou-se a publicação da primeira edição do Missal Romano. Foi justamente em 1970, sai a primeira edição do Missal Romano em latim, o original em latim. Lembrar que todos os livros litúrgicos, a língua original é o latim, que depois é traduzido para as línguas vernáculas, ou as línguas locais, né, os idiomas locais, tá bom? Então, e aí a primeira edição do Missal Romano em português nós tivemos em 1980, mais ou menos, né, ali nos anos 80. A segunda edição do Missal Romano era esse Missal Romano que a gente usava até poucos meses atrás, né? A segunda edição do Missal Romano, ela começou a usar-se no Brasil em 1992. Em 1992. Nessa época eu era coroinha, em 1992, me lembro muito bem esse novo missal. Né? E agora, em 2023, ano passado, nós tivemos a publicação da terceira edição típica do Missal Romano em português. Só uma curiosidade, essa terceira edição do Missal Romano, ela saiu em latim, original em latim, no ano 2002. Pensem bem, de 2002 até 2023, nós temos 21 anos, ou seja, não é que a gente ficou esperando 21 anos para fazer esse trabalho, é que duraram 21 anos, né? Durou 21 anos de trabalho, né? De trabalho, de tradução, de revisão, de reelaboração de textos com comissões de especialistas que trabalham com isso aqui no Brasil.
Qual é o conteúdo do missal romano? Como é que o missal romano se organiza? Né? Uma coisa muito importante, eu acho que talvez vocês já leram, mas vale a pena destacar. O missal romano ele começa com um documento importante chamado Instrução Geral do Missal Romano. Esse documento, por que ele é fundamental? Porque ali estão todas as explicações, todas as razões e todas as leis litúrgicas a respeito da missa. Então, toda vez que alguém vai debater, vai fazer perguntas sobre isso, sobre aquilo, se pode, não pode, como é que se faz, tem que se basear nesse documento. Porque na liturgia a gente não inventa, a liturgia não é nossa, é da igreja. A gente recebe a liturgia. A liturgia é um dom que Deus entregou à sua igreja. E é dessa igreja que nós participamos. Né? Então, por exemplo, se durante a liturgia da palavra nós ficamos de joelhos ou em pé ou sentados, se na hora da comunhão se tem cântico ou não, se o evangelho é proclamado pelo padre ou pelo diácono, tudo isso já está determinado por este documento, detalhadamente. Se diante de uma imagem de Nossa Senhora, quando o padre celebra a missa, ele usa o turíbulo, e aí quantos toques ele tem que estar de turíbulo? Se é 2 ou 3, lá já está definido. Né? Só por curiosidade, sempre a imagem da Virgem Maria dos Santos nunca se dá 3 ictus, né? do turíbulo, mas sim só 2, né? Por exemplo. E, então, todas as normas litúrgicas estão ali, né? Certo? E, por exemplo, quem é que faz a homilia, né? Qual é a importância da homilia, qual é o sentido da genuflexão, quais os momentos da genuflexão, qual é a diferença entre a genuflexão, a inclinação profunda do tronco ou a inclinação só de cabeça, né? Então, todos esses elementos também dos gestos litúrgicos estão nessa instrução geral do Missal Romano, que fica logo no início, e as edições CNBB lançaram até uma edição bem bonita, um livrinho à parte também, para facilitar justamente quem trabalha com liturgia, estuda liturgia, ter também um volume à parte para usar. Né? Então, esse livro é muito importante. Né? Eu falei, quando eu falava aqui que em outubro nós tivemos um curso online aí em Cascavel sobre a nova edição do Missal Romano, uma aula foi dedicada só a esse documento, dada a sua importância. Né? Então, depois desse documento, qual é a primeira parte do missal? Em geral, eu sei que vários de vocês têm destreza com o missal justamente pelo serviço litúrgico que atuam, né, em suas paróquias. Então, a primeira parte a gente chama de próprio do tempo. Próprio do tempo. Ali que tem os tempos litúrgicos. Desde o primeiro tempo litúrgico, que é o Advento, Natal. Depois vem o tempo que nós estamos vivendo atualmente, o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, e depois todas as 34 semanas do tempo comum. Né? Então, esse é o próprio do tempo. São as orações próprias de cada tempo. Então, é nessa parte, no próprio do tempo, que a gente marca com uma fitinha para a missa do dia. Então, hoje é quarta-feira da segunda semana da Quaresma, né? A quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Então, a gente vai lá procurar, nessa parte, o próprio do tempo, na quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Eu vou pegar aqui para vocês, só para exemplificar. É interessante, eu quero pegar aqui a Quaresma, por quê?
estamos vivendo a quaresma, mas a quaresma é onde tem mais novidades também na nova edição do Missal Romano. Então, aí nós abrimos o Missal nesta página, acho que vocês devem estar vendo, a quarta-feira da segunda semana da quaresma. Aí que tem os formulários. Um formulário de missa sempre tem os seguintes elementos: a antífona de entrada, que sempre é a base para a equipe de cantos. A antífona de entrada dá um tema para ajudar a equipe de cantos a escolher o canto de entrada, né? Isso ajuda muito. E quando não há cantos, por exemplo, há missas que, por vários motivos, não há ninguém para cantar, há um pequeno número de pessoas, o rapaz que ia tocar na missa ficou preso no trânsito, não sei. Então, é previsto pelas normas litúrgicas que, se o padre, ao entrar, antes de fazer o sinal da cruz, então ele recita a antífona de entrada, que é sempre um trecho da Sagrada Escritura. Por exemplo, a antífona de entrada hoje é a seguinte: é um trecho do Salmo 37. Não me abandoneis, Senhor meu Deus, nem fiqueis longe de mim. Vinde em meu auxílio ao Senhor, força da minha salvação. Depois vem a oração da coleta, aquela primeira oração antes da liturgia da palavra. É uma das orações no aspecto temático mais importante da missa. Eu vou comentar mais à frente, mas é uma fonte riquíssima de meditação, né, essas orações, principalmente da coleta e a oração depois da comunhão. Então, tem a coleta, oração sobre as oferendas, tem uma antífona de comunhão também, que é importante também para ajudar a escolher o canto de comunhão. E uma das novidades é que na quaresma, para todos os dias da quaresma, na nova edição do Missal Romano, vem uma tradição já antiga de fazer uma oração sobre o povo. Então, antes da bênção final, sempre tem uma oração em que o padre faz sobre o povo. É obrigatória nos domingos, é facultativa nos dias de semana. Mas aqui, por exemplo, na paróquia que frequento, os padres têm feito todos os dias, e são orações também muito bonitas, né? Então, depois da primeira parte do missal, nós temos a segunda parte, que é a parte mais conhecida. É a parte que se repete em toda a missa. A espinha dorsal da missa, que a gente chama o ordinário da missa. O ordinário porque dá a ordem, dá a sequência, dá a dinâmica da missa. Começa com os ritos iniciais, é ali onde se coloca a fitinha para o padre começar a missa, né? O sinal da cruz, o ato penitencial, o glória, quando for previsto, né? E depois a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais, né? Então, é nesse ordinário da missa que a gente tem as orações eucarísticas, os prefácios também, o rito de comunhão, né? Ordinário da missa. Depois, o missal tem uma terceira parte muito ampla, que é distribuída de modo cronológico, de acordo com o tempo, de acordo com os meses do ano. Começa em janeiro e termina em dezembro. É chamado o próprio dos santos. Então, tem as celebrações dos santos, né? Então, por exemplo, dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, você vai lá, tá 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Por exemplo, ontem nós tivemos uma memória de um santo que não tinha no missal anterior, é um acréscimo novo, que é um doutor da igreja, um abade armeno, chamado São Gregório de Narek. Então, foi o dia de ontem. Então, se abre no missal, tem o nome do santo, tem um pouco da vida dele, uma notícia da vida do santo e as orações próprias. Por exemplo, agora também na nova edição do Missal Romano, nós temos os santos e beatos brasileiros, né? Então, a Irmã Dulce, né? Santa Dulce, né? Então, temos o formulário dela, temos também do Santo Antônio de Maria Galvão, Frei Galvão, né? Então,
entraram esses textos que não havia no missal anterior, porque o missal anterior é de 92, então em 92 esses santos não tinham sido ainda ou canonizados ou entrado no missal romano, né? Depois do próprio dos santos, nós temos o comum dos santos, que aí, por exemplo, precisa de outros textos. Às vezes o dia de um santo vem só com a oração de coleta, por exemplo, então para os outros formulários precisa do comum dos santos. E aí vem a parte final do missal, que tem algumas missas rituais. Missas rituais é quando se celebra uma missa com a celebração do sacramento próprio. Então, por exemplo, missa ritual do matrimônio. Então, às vezes, a celebração do matrimônio é dentro de uma missa. Se não é missa de domingo, então, tem todas as orações próprias. A celebração da missa com a administração do sacramento da unção dos enfermos, por exemplo. Ou a celebração da missa com ordenações. Então, ali estão as missas rituais, né, chamadas rituais. Depois tem as missas para diversas circunstâncias, né? Então, para vários aniversários, para várias situações. Nós temos também as missas, os formulários de missa para os fiéis defuntos, né? E, por fim, as missas votivas, né? Missas dedicadas a algumas devoções, do preciosíssimo sangue de Cristo, de São José, dos santos anjos, vários textos de missas da Virgem Maria, né, e tantas outras. Então, isso é um pouco a estrutura do missal romano, né? Até aqui tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Nada grave? Professor, sobre aquela nova oração que tem na Quaresma, sim, sobre o povo, seria interessante falar o momento adequado que é feito ela, que às vezes os acólitos ficam em dúvida, se é logo após a oração do povo, se é depois a oração vamos ver aqui, deixa eu só olhar. Eu sou acólito. Sim, pois não? Eu sou acólito. Sim. No começo foi muito difícil para mim adaptar, né? Mas depois de alguns dias assim, foi se encaixando. Porque um novo missal, nós vamos tratar agora aqui das novidades, mas um novo missal sempre ele vai exigir tanto dos fiéis como dos padres também, porque tem padre aí que não, pelo menos aqui, né, em Brasília, às vezes não participo de missa aqui na minha paróquia, ou em outros lugares, e tem padre ainda que não se adaptou bem também, né? Mas por causa das fitinhas vermelhas, tudo igual, né? Tem o pessoal. Então quer dizer que às vezes você se engana por causa da fitinha, que as fitinhas são tudo igual. Antes era colorida, né? Agora são tudo vermelho do mesmo jeito. Pois é. Não, isso é uma questão de gosto, né? Ou seja, muita gente pedia aquelas fitinhas trocadas porque achava muito brega, né? Mas já teve paróquia que trocaram as fitas, simplesmente arrancaram essas fitas e colocaram outras, né? Colocaram aí aquelas coloridas, aí depende um pouco do gosto, né? Sim. Mas só sobre a oração do povo, sobre o povo, Marcelo, eu sei o que é o certo, mas eu quero citar onde está, né, direitinho, para todo mundo. Então, no nosso missal romano, qual é o primeiro dia que se usa essas orações sobre o povo? É a quarta-feira de cinzas. Então, na quarta-feira de cinzas, lá no final, na página, se vocês quiserem anotar, 166, 166, do nosso missal romano atual, diz o seguinte: o sacerdote, voltado para o povo, abrindo os braços, diz: o Senhor esteja convosco. E o povo responde: ele está no meio de nós. O diácono, ou na falta dele, o próprio sacerdote, faz o convite: inclinai-vos para receber a bênção. Ou exprime em outras palavras: em seguida o sacerdote estende as mãos sobre o povo, reza a oração, a qual todos respondem amém. Depois da oração, o sacerdote acrescenta sempre: e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ou seja, o local dessa oração sobre o povo é o mesmo local quando tem aquele formulário de bênção solene, certo? Então, é a mesma sequência.
Então, na oração pós-comunhão, faz a oração. Às vezes é comum ter alguns avisos, algumas notícias que o sacerdote dá. E para a bênção final, então, se abre, o Senhor esteja convosco, está no meio de nós, se reza a oração e se conclui com a bênção. Né? Então, é essa a ordem que está. Se quiserem, então, ter a fonte, é a página 166 do nosso Missal Romano, né? Que tem isso, tá bom? Aí fica... Ou seja, o ideal, vamos agora na parte prática, né? O acólito está lá segurando o missal, o padre fala, oremos, e aí faz a oração depois da comunhão. Então, em geral, se o padre vai ter aviso, ele fecha o missal, fica de lado, ou volta para a cadeira, se é próxima, o padre dá os avisos, depois ele volta, mas é a mesma página, ou seja, a mesma página que está ali na oração pós-comunhão, logo em seguida tem essa oração sobre o povo, que só acontece na quaresma. Nos outros tempos litúrgicos não está prevista essa oração. Tá bom? Beleza? Eu acho que tem mais alguém. A Ana Paula queria fazer uma pergunta, eu acho, né? Que levantou a mão. Ou estou errado? Ou quer deixar para fazer depois? Era para pegar o encaixe do nosso colega acólito ali. Pois não. Que eu vi alguns vídeos até de paróquias trocando as fitinhas mesmo pelas coloridas, né? Aí eu fiquei pensando, mas se foi mudado, né, para as vermelhas, tem algum significado? Ou pode mudar? Não, pode. Não, isso não tem problema. Isso é uma questão de edição, sabe, gente? Eu digo porque eu trabalhei nesse missal e tal. Então, isso é uma opção que se faz, né? Ou seja, o que se quis fazer é que, na maioria dos países, sempre se fez o missal todo com os detalhes vermelhos, a capa vermelha e as fitas vermelhas, certo? No Brasil, nós tínhamos isso, e na liturgia das horas, não só no Brasil, em outros países também nós temos as fitas com cores diferenciadas, que podem ajudar, mas quem é acólito vai saber. Isso é porque é uma novidade, está anotando a novidade, mas depois vocês vão ver que, no fundo, a questão das fitas, quem vai pegando prática com o missal sabe que a questão das fitas é uma questão de posição, e não a cor, simplesmente. Porque se eu trocar a cor, quer dizer que eu troquei tudo? Não. Mas quando você vai vendo, a grande jogada de trabalhar bem com o missal é saber essa divisão do missal que eu acabei de falar para vocês, a primeira parte, a segunda parte, porque é aí que vão estar as fitas. Marcando isso aqui no início, acabou. Não tem novidade. Agora, uma coisa que foi corrigida, e eu estou vendo nos cursos que eu tenho dado, nas conversas que eu tenho tido com várias pessoas, e que quase ninguém está notando, é que se corrigiu um erro que tinha um missal anterior, ou seja, nós temos mais fitas. Mais fitas. Às vezes a gente precisava de mais fita e não tinha, porque tem missas, dependendo do tipo de formulário, a gente precisa de mais fitas para usar. E agora foram colocadas, eu nem... são 2 de casa, eu acho que são 6 ou outro, mas a questão das fitas pode ser trocada e tudo. Eu digo porque eu vi um padre que fez realmente, ele tem uma... Em Roma vende, né, umas fitas mais grossas, assim, e de cores diferenciadas, são, assim, ornamentais mesmo, e são fáceis, qualquer encadernadora coloca simples, elas, e tira as outras sem estragar o livro. Pode sim, pode fazer, sem problema. Se isso for um problema, assim, muito, muito difícil de superar, né? Então, mas isso eu acho que vai ser um grande problema, primeiro, do padre. Se o padre acha isso, se não, se ele está bem, acho que... Agora, o que é muito importante para o padre é ou ele preparar bem o missal antes, né? Porque o missal agora, por vários motivos que não convém aqui falar, porque é muito detalhe, ele exige um maior domínio dos textos por parte do padre. Ficou mais difícil celebrar, em alguns aspectos, principalmente na oração eucarística, né? É comum agora a gente ir para a missa e ver os padres pulando uma parte da missa, porque eles não notaram que tem uma parte que está perdida lá numa parte de uma página e eles passam, né?
Então, é importante o treinamento também dos padres nisso, mas isso faz parte dessa adaptação, né? Todas as dioceses estão se esforçando o máximo para passar isso a todos, né? Tá bom? Vamos ver rapidamente aqui algumas novidades, né? Ou pelo menos as principais novidades dessa nova edição do Missal Romano. A grande novidade, eu falo um termo técnico, depois eu explico para vocês, é a nova tradução dos textos eucológicos da missa, não ecológicos, é eucológicos. Ou seja, eucologia é o estudo dessas orações litúrgicas da missa. Então, todas essas orações, a oração de coleta, a oração sobre as oferendas, a oração depois da comunhão, de todos os tempos, de todos os santos, todas foram retraduzidas, buscando uma maior fidelidade ao texto original, latim, uma maior qualidade da língua portuguesa. São textos não fáceis de traduzir, também por causa da métrica, né? Você não pode traduzir... Eu sou tradutor, eu vivo traduzindo livros, né? E eu sei o que é isso. Então, por exemplo, um texto litúrgico não pode ter... Então, ele tem uma cadência, ele tem um ritmo. Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, vírgula, concedei-nos... Tá. Então, tem que ter uma musicalidade própria da oração, né? Então, nós tivemos uma nova tradução desse corpo de orações que é enorme, é muita coisa. Depois, os prefácios, vocês sabem, o prefácio é aquela primeira parte da oração eucarística, né? Que vai desde o diálogo com o povo, quando o padre fala assim, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. E aí, até o canto dos santos. Santo, santo, santo. Né? Então, esse é o prefácio. É como se fosse a introdução da oração eucarística. Então, nesse missal, agora nós temos 12 novos prefácios. 12 novos prefácios. Então, nós temos mais prefácios de festas litúrgicas, temos prefácio dos doutores da igreja, que não tínhamos, temos mais um ou dois de Nossa Senhora, e também os prefácios foram todos retraduzidos, né? E também tem uma novidade nos prefácios, a introdução deles. Vocês devem se lembrar que antes se rezava assim, na verdade, é justo e necessário. Lembram? Na verdade, é justo e necessário. Agora, não. Na verdade, é digno e justo. Né? Para ser mais fiel ao latim. Né? Dignum et justum est, se fala em latim. Né? Dignum et justum est. Então, a grande novidade, então, os prefácios, né? Por exemplo, esses prefácios da Quaresma, que nós rezamos. A Quaresma tem 5 prefácios, né? Que o padre pode escolher para cada missa da Quaresma. Todos são novas traduções, né? Novas traduções. Depois, como eu já falava, as celebrações dos santos também. Nós temos novos textos, os textos foram novamente traduzidos, né? Também as orações eucarísticas, né? As 5 orações eucarísticas, mais as orações eucarísticas para as crianças, as orações eucarísticas para as diversas circunstâncias e as orações eucarísticas para a reconciliação, 1 e 2. Então, todas as orações eucarísticas ganharam nova tradução. Aqui, talvez, está a maior mudança do missal. Né? Que no ouvido, as pessoas, por exemplo, em comunidades onde não há folheto, ou as pessoas não acompanham com um livrinho litúrgico, então, a confusão, porque se mudaram as respostas, né, em cada parte da missa, aquelas respostas que nós da Assembleia fazemos, né? Então, há uma confusão. Por exemplo, a oração eucarística terceira
uma confusão, onde o padre não preparar o povo, vai ter na confusão, porque a ordem das respostas que a gente já tinha memorizado foram trocadas, né? Então, isso, não sei aí, mas por aqui teve, agora está mais tranquilo, teve muita confusão no final do ano. Depois também houve algumas mudanças, tudo em relação à tradução, né? Uma tradução mais fiel. Em duas partes importantes da missa, né? No ato penitencial, né? Aquela oração que a gente chama confiteor, que é o confesso a Deus Todo-Poderoso, do ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. O por minha culpa, antes a gente só falava por minha culpa, minha tão grande culpa. Isso sempre se questionava por que fazia isso, porque no original latino você tem que, as 3 vezes, por minha culpa, minha tão grande culpa, 3 vezes. Né? E se bate no peito 3 vezes, né? Com moderação, para não trazer hematomas cardíacos. Né? Então, se bate no peito 3 vezes. E aí foi feita essa mudança. Então, agora se diz por minha culpa, minha tão grande culpa. Né? É o correspondente ao latino, mea culpa, mea maxima culpa. E depois, uma mudança que pouca gente nota, mas é uma mudança essencial. Agora eu falo aqui com o Marcelo, talvez Marcelo é o único seminarista que está nos escutando, mas principalmente para as pessoas que estudam teologia e tudo, ou seja, a nossa fórmula anterior, ela era grosseiramente errada, para não dizer quase herética, né? Quase herética. Dizer que herética é exagero, mas raspava a heresia. Quando o padre dizia, orai, irmãos, para que o nosso sacrifício, ali após o ofertório, para que o nosso sacrifício. E o texto latino sempre disse, orate fratres, ut meu ac vestrum sacrificium, ou seja, para que o meu e o vosso sacrifício. Claro que o sacrifício que se oferece é um só, é o de Cristo. Certo? Mas os fiéis leigos, nós, que participamos do sacerdócio batismal, oferecemos junto com o padre, que é sacerdote ministerial. A forma de oferta é diferenciada, pela diferença da vocação de cada um. Por isso fala, o meu e o vosso sacrifício. E isso foi corrigido nessa edição do Missal. Graças a Deus tá mais arrumado, vamos dizer assim. Então, isso seria um pouco as novidades, né? Antes de a gente passar para o segundo tópico da nossa reflexão, eu queria, antes de tudo, só lembrar que o Missal, esse livrão aqui, o Missal, não é um livro só do padre. Não é um livro só do bispo. Claro que cada um de nós não vai ter um missal em casa, gastar 700 pila para comprar um missal, lógico que não. Eu tenho esse daqui até porque eu sou professor e me deram de presente, né? Mas o missal, como todo livro litúrgico, o missal é um livro de toda a igreja. Toda a igreja. Claro que, de modo especial, é o livro dos ministros celebrantes, os presbíteros, né, os padres e os bispos, mas é também de todos os fiéis. Nós precisamos do missal para participar bem da Santa Missa. Os textos do missal devem ser fonte da nossa oração, fonte da nossa meditação, fonte também de estudo. Imagina uma pessoa ir dar uma aula, uma explicação sobre a missa e não usar nenhum texto da missa, né? Seria uma aula um pouco vazia, né? Um pouco oca, né? O que é que a gente faz? A gente não tem um missal, então a gente procura edições populares que tem o texto do missal. Então, essas revistas que a gente tem, litúrgicas, como Deus Conosco, a Liturgia Diária, a Igreja em Oração, que é a que eu uso, a Igreja em Oração, que é das edições CNBB, na minha opinião, a melhor delas, ajudam muito
a preparar a missa, a participar da missa, a ler as leituras, a ler as leituras bíblicas quando a gente não pode ir para a missa, né? A gente lê em casa, lê no caminho para o trabalho, né? Também hoje nós temos vários aplicativos que trazem, né, as leituras da missa, os aplicativos e sites na internet que traz os textos das leituras, os textos das orações da missa, orações eucarísticas, né? Tem esse que no Brasil aqui é famoso, o iLiturgia, né? Que traz a liturgia das horas inteira e tem o rito da missa todo, com todas as orações eucarísticas e o responsável mora até aqui em Brasília, desse site, ele já todo dia atualizando para deixar o aplicativo exato conforme os novos textos do Missal Romano e tudo mais. Né? Então, é importante, né, fazer uso, né, dos textos do Missal. Bom, então isso seria a primeira parte, o primeiro tópico que eu queria tratar com vocês, que era sobre a terceira edição do Missal Romano. Vamos passar, então, para o segundo tópico? Ou querem fazer alguma pergunta específica? Vamos lá, então? Ah, sim, Ana Paula. Pois não? Sim? Tem que ligar o microfone, né? Eu achei que estava desligado. Beleza. Não necessariamente ele é sobre o missal, é que tu falou, daí eu anotei. Sobre o casamento, tu disse que acontece dentro da missa. Pode acontecer. Pode acontecer, pode não acontecer. necessariamente dentro da missa. Não. Pode acontecer. Deveria ser a forma habitual. Mas no Brasil tem acontecido o inverso. A exceção virou um casamento com missa. E o habitual é o casamento sem missa, né? Do mesmo jeito, o batizado? Não, pode. O batizado pode ser dentro da missa, mas habitualmente é fora. É fora. O batismo. Mas pode ser celebrado um batizado dentro da missa. Tem formulário para isso. Que fosse dentro da missa. O problema é porque aí depende muito do tamanho da comunidade, né? Então, por exemplo, se você tem um ritmo de comunidades e tem muitos batizados e tudo, não tem como você ficar fazendo dentro de missa. Ou então as missas iam ficar mais longas. Porque uma missa com batizado, ela no mínimo, ela ganha 30, 40 minutos a mais. Né? Então, quando vai se colocar isso, tem que se levar em conta a questão das pessoas, do povo. Agora, pode sempre ser feito, sem problema. Aí cada comunidade, cada sacerdote avalia a situação da comunidade também. Tem também, quando vai se também celebrar os batismos da catequese, né? Ou seja, adultos ou crianças em idade de catequese que foram preparadas também. Aí é um motivo a mais, né, para fazer dentro da missa. E a missa que é preparada naturalmente para o batismo, que é a Vigília Pascal. A Vigília Pascal, ela pede já batizado de adultos, né? Adulto, quando a gente fala adulto, gente, batizado de adulto é uma pessoa acima de 7 anos de idade, certo? Batizado de adulto. Liturgicamente é essa linguagem. Ok, obrigada. Nada, com prazer. Então, vamos para a segunda parte, que eu chamaria de a beleza da missa. A beleza da missa. Eu queria ler para vocês, não sei se vocês conhecem esse texto, mas a mais antiga descrição da missa. De como a igreja celebrava a missa no início da sua história, né? Então, essa descrição que nós temos, imaginem, é do ano 155 depois de Cristo. Então, ali nós estamos mais ou menos 120 anos só após a morte do Nosso Senhor, né? Então, um texto bem recente. Eu vou ler para vocês, ali do século II, foi escrito por São Justino. Depois, quem quiser conferir, ler com calma, esse texto ele está no Catecismo da Igreja Católica, no número 1345.
Catecismo da Igreja Católica 1345, aí esse texto é citado. Eu vou ler para vocês. É um texto, então, de São Justino, que ele, querendo explicar ao imperador romano pagão, Antonino Pio, como é que os cristãos vivem. Então, ele vai falar como é que eles celebram a Eucaristia. Diz o seguinte: no dia que chamam Dia do Sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou o campo. Leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação dessas belas coisas. Em seguida, levantamo-nos todos juntamente e fazemos orações, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossa vida e ações, e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Terminadas as orações, damos-nos um ósculo uns aos outros. Depois apresenta-se àquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados. Ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo, e dá graças, aqui em grego a palavra dá graças é importante, porque aqui está a origem da palavra Eucaristia, dá graças aqui é Eucharistian, em grego, dá graças longamente por termos sido julgados dignos destes dons. Quando ele termina as orações e ações de graças, todo o povo presente aclama Amém. Depois de aquele que preside ter feito a ação de graças e de o povo ter respondido, aqueles a que entre nós chamamos de diáconos, distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados, e também os levam aos ausentes. Então vejam como é interessante, veja num texto, né, nós estamos aí o quê? Quase 2000 anos atrás, e nós temos aí basicamente a mesma estrutura da missa. Qual é a estrutura da missa? A missa, ela é uma celebração com dois eixos intimamente unidos. Os dois eixos, liturgia da palavra e liturgia eucarística. E antes da liturgia da palavra tem a preparação, os chamados ritos iniciais da missa, que introduzem a celebração da missa, e os ritos finais, que concluem a celebração da missa. Mas o eixo, o centro, a essência da missa, ou seja, as duas partes da missa, sem as quais, ou sem uma das quais, não há missa. Se não houver liturgia da palavra, não há missa. Se não houver liturgia eucarística, não há missa. Essas duas partes estão intimamente unidas. E é interessante porque essas duas partes, elas existem aqui, daria campo para a gente explicar muitas coisas da origem da liturgia da palavra e da liturgia eucarística, mas a gente explica de modo mais direto e mais simples, mostrando que aqui são os dois pães da missa. O pão da palavra, Cristo que é o pão da palavra, Cristo que é a palavra eterna de Deus que se fez carne, que nos alimenta por sua palavra. E Cristo que é o pão vivo que desceu do céu, o pão da Eucaristia. A presença de Cristo no seu corpo e sangue, alma e divindade, né? Então são os dois pães, o pão da palavra e o pão da Eucaristia, que são servidos em duas mesas distintas. Ou seja, no ambiente litúrgico da Igreja Católica, nós temos dois elementos importantes e essenciais. A mesa da palavra, que a gente chama de ambão, mesa da palavra, ambão, do qual a gente só faz o quê? A proclamação da palavra, a homilia e a oração universal. Só. Não se faz mais nada. É uma mesa sagrada. É a mesa da palavra. Não é um púlpito. É a mesa da palavra. Chamada ambão. Ambão. E a mesa da Eucaristia,
que é chamada de altar. Altar. Por isso que quando se vai celebrar de modo solene, onde numa igreja em que tem todos os elementos requeridos pela liturgia, ou seja, o altar, o sacerdote só vai até o altar para dali fazer as orações e tudo, só na liturgia eucarística. Até lá, ele está ou na cadeira presidencial ou no ambão, né? Mostrando essa articulação entre essas duas partes, né? Essas duas partes, ou esses dois eixos. E estão unidos de tal forma, diz um documento da igreja, que formam um só culto. E onde está essa união? Em Cristo. Que o mesmo Cristo que nos fala pela palavra, que nos fala mediante a ação do seu Espírito, esse mesmo Cristo é o que se faz pão para nos alimentar na Eucaristia. É o mesmo Cristo. O centro da missa não é o padre, é Cristo. A gente não pode perder esse foco, né? Cristo. Cristo. E o sacerdote é esse ministro de Cristo, que age na pessoa de Cristo. Então, por isso que conhecer mais da Santa Missa, conhecer melhor a Santa Missa, nos ajuda a amar mais a Deus por meio da Santa Missa. Então, a gente é chamado a descobrir, e isso tem que ser uma descoberta pessoal, né? Então, tem coisa que a gente não tem como ser substituído pelos outros. A gente pode assistir palestras, a gente pode participar de cursos, a gente pode ler livros, mas a nossa relação com Deus, na missa, depende de nós, da nossa iniciativa, da nossa criatividade, porque muito disso se passa na nossa vida interior, no silêncio do nosso coração. A grande riqueza da missa se passa além daquilo que podemos ver, daquilo que podemos ouvir, daquilo que podemos tocar. Então, na missa nós temos a riqueza, a beleza da palavra de Deus. Podemos dizer que cada missa é um banquete farto da palavra de Deus. Não só pela quantidade, mas pela qualidade, a riqueza da palavra de Deus que nos é oferecida cada dia na missa. E às vezes tem pessoas que dizem, eu não sei como é que faz para ler a Bíblia, para conhecer mais a palavra de Deus. Pois é, o melhor caminho e o caminho mais fácil e mais direto é um contato mais íntimo e mais direto com a liturgia da palavra. A liturgia está lá pronto, né? Como se a igreja, que nossa verdadeira mãe, ela também fosse a nossa nutricionista, né? Então ali está preparado todo a nossa dieta da palavra de Deus, balanceada com o que precisamos para cada dia. Está lá. E a gente morrendo de fome, né? Depois a riqueza das palavras da missa. Aí são as palavras da igreja. As palavras da igreja como corpo místico de Cristo. As palavras da igreja como esposa de Cristo, que suplica a Deus, que louva a Deus, que intercede pela humanidade, né? Então, isso que eu falava, a beleza das orações, né? Eu estava vendo, por exemplo, a gente pega no primeiro domingo da Quaresma, né? Eu estava olhando, então, olha que beleza nessa oração depois da comunhão, né? Aqui, domingo da Quaresma. Oração da comunhão. Vocês se lembram que o evangelho do primeiro domingo da Quaresma sempre é o evangelho sobre as tentações de Cristo, né? Então, olha a riqueza do texto, e cada palavra tem seu peso. Depois da comunhão, primeiro domingo da Quaresma. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão
De que pão está falando? Pão da Eucaristia, né? É a oração que se reza depois da comunhão. O padre reza ali depois da comunhão. Ó Deus, que nos alimentaste com este pão, com a Eucaristia. E aí vai dizer o que é que a Eucaristia faz em nós. E o que é que ela faz em nós em 3 âmbitos. O que é que ela faz com a nossa fé, com a nossa esperança e com a nossa caridade, as 3 virtudes teologais. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé. Olha lá, gente. A comunhão nos ajude a ter uma fé alimentada, nutrida. Sem a comunhão, é mais difícil que a fé cresça, que a fé permaneça, que a fé se robusteça. Ó Deus, que nos alimentaste com este pão que nutre a fé, que incentiva a esperança, incentiva, que impulsiona, que anima a esperança. E nos anima a ter essa esperança em Deus. E fortalece a caridade. É na comunhão que a nossa caridade, a nossa capacidade de amar a Deus e ao próximo se torna mais forte, se torna mais vigorosa. Mas não para por aí a oração, ela podia pedir só isso, né? Já era muita coisa, né? Mas não. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos. Agora vem um pedido. Até agora não tinha pedido nada. Dai-nos desejar o Cristo. Essa foi a tradução que fizeram, mas no latim, o original latim, ele é mais forte ainda, mais violento. Ele não diz dai-nos desejar o Cristo, mas diz dai-nos ter fome de Cristo. Dai-nos desejar o Cristo, e aí ele diz, pão vivo e verdadeiro. E aí termina com chave de ouro, evocando o Evangelho. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro. Então não basta comungar. Para outra missa, para eu nunca me afastar de Cristo, eu tenho que desejar a Cristo. Assim como uma mulher apaixonada deseja o seu noivo, como uma pessoa apegada ao dinheiro deseja, eu tenho que desejar a Cristo. Ter vontade de estar com Ele, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. E vejam que aqui conclui unindo, dando um fecho na liturgia da palavra, liturgia eucarística, numa oração só. Olha como é que ela ficou inteira, agora eu vou ler ela inteira. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Então, um aluno meu me perguntando, mas professor, o senhor não acha que dessa oração dá para fazer uma homilia? Eu digo, não, não dá para fazer uma homilia, dá para fazer um retiro inteiro. Pode-se pregar um retiro inteiro a partir de cada um desses elementos, dada a riqueza de uma oração. Uma oração. Então, a beleza das palavras, das orações que estão na missa. Depois, a beleza dos gestos. Imagine se você fosse uma pessoa que não conseguisse escutar, que fosse uma pessoa surda. Você não perderia todas as riquezas da missa. Porque na missa também tem uma riqueza do olhar. Onde uma liturgia é bem celebrada, é bem cuidada, há a beleza dos gestos. Dos braços que se levantam, dos braços que se unem, da cabeça que se inclina, dos joelhos que se dobram, da procissão de entrada. Sempre tem que ter procissão de entrada, no sentido, é a caminhada do povo de Deus, a procissão de saída, a procissão da comunhão. A gente vai comungar em procissão, em caminhada. A beleza também dos sinais e símbolos. A beleza da cruz, a beleza das velas acesas, a beleza do linho branco estendido sobre o altar,
a beleza dos bancos, a beleza do batistério, a beleza também dos cantos, onde uma missa é bem cantada, é bem preparada, na medida certa, sem mais, sem menos. A beleza das vestes litúrgicas, bem escolhidas, bem tratadas, asseadas, bonitas, sem ser escandalosas. A beleza dos vasos sagrados. Ou seja, a grande tarefa da liturgia é ser epifania da beleza de Cristo. E aqui eu digo algo que eu sinto, eu como católico sinto, e parece muitas vezes que a presença de Cristo é ou esquecida, ou ignorada, ou negligenciada. Eu acho que ainda pode se aplicar a nós, do século XXI, aquilo que São João Batista falou para os judeus da sua época. Entre vós está alguém que vós não conheceis. Porque tem gente que vai à missa, chega na igreja, conversa, distraído, e às vezes até pessoas que trabalham com liturgia, que entendem liturgia, que preparam e tudo, mas conseguem passar uma missa inteira sem se lembrar dele. Dele que é o nosso liturgo, que é o centro da nossa vida, que é o único motivo de existir da igreja, que é Cristo. E assim a gente entra na última parte da nossa reflexão, que é o viver a Santa Missa. Viver a Santa Missa, ou seja, é viver bem a Santa Missa, mas não só isso. A gente não nasceu para a missa. A missa é um sacramento também. No céu não há missa. No céu não há sacramento. A vida sacramental faz parte da vida, da caminhada desta nossa vida terrena. Não há mais sacramentos, não há mais sinais sensíveis da graça de Deus quando se está na presença do próprio Deus eternamente. Então, a missa é uma preparação para a vida eterna. Então, por isso que a gente também vive da Santa Missa, como alimento, como combustível da nossa vida. Eu me lembro de um padre que, para explicar o que é a igreja, ele usava a comparação do posto de gasolina, né? Ninguém mora em posto de gasolina, ninguém vai morar no posto de gasolina. A gente passa, se abastece e vai, com o carro abastecido, viver. Assim também nós. O que não muda é o seguinte: antes da missa, durante a missa e depois da missa, sempre nós devemos viver em Cristo e com Cristo. Isso não muda. Porque Cristo não está só na missa. A presença eucarística de Cristo na missa. Mas uma pessoa que verdadeiramente participa da missa e vive a missa, ela continua com Cristo enquanto está descascando batata. Enquanto está lavando o banheiro. Enquanto está trocando fraldas. Enquanto está buscando na bolsa as moedas para dar para um mendigo. Quando na faixa de pedestre ajuda um idoso a atravessar. Quando está sozinho na janela, olhando para o céu sem saber como pagar um boleto. É aí que Cristo está conosco. E é essa presença real e verdadeira que enriquece a nossa compreensão da Santa Missa. Compreensão da Santa Missa. O Papa João Paulo II, no seu longo pontificado, a última encíclica que ele escreveu se chamava assim, Ecclesia de Eucaristia. Ou seja, em português, a igreja vive da Eucaristia. Vive da Eucaristia. A Eucaristia como o alimento que faz a igreja viver. Porque a gente sabe muito bem que para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, não basta ir à missa.
Até cachorro vai à missa, não? Não sei aí, mas por aqui aparecem uns cachorrinhos e tal, eles vão à missa. Há várias formas de estar na missa. Tem gente que vai para a missa, vai ver a missa. Vai ver. Vai lá, fica olhando, sem querer julgar o coração de cada um, Deus sabe o que cada um faz, pensa e reza quando está, mas tem gente que vai só para ver. Tem gente que vai para rezar, mas rezar assim, ela vai para a missa rezar, mas ela poderia também estar rezando na igreja se não tivesse ninguém nem missa, ela vai do mesmo jeito, ou seja, ela vai para a missa devocionalmente, ou seja, no meio da missa ela está rezando um texto, no meio da missa ela está fazendo uma novena de São Miguel, ou seja, não importa o que está na missa, ela já faz a oração dela, isso é uma forma também imperfeita, assim, de devoção. Tem também o pessoal que é das equipes de liturgia, os acólitos, coroinhas, que usa a expressão, eu vou servir na missa. Servir. Mas servir a quem? É importante sempre se perguntar. Eu, na missa, estou servindo a quem? A Deus ou a mim mesmo? A Deus ou ao Padre? A Deus ou à opinião pública? A quem eu sirvo quando sirvo na missa? Também a gente usa também a expressão, eu vou trabalhar na liturgia. Será que é só ficar numa função? Será que a gente participa da missa assim como um garçom participa de um banquete? Eu trabalho, 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 mas, no fundo, eu não faço parte da festa. Por isso que a gente usa o verbo participar. Participar significa tomar parte, fazer parte, ser membro, estar dentro. É celebrar junto com o sacerdote, com toda a igreja, nós como membros de Cristo, corpo de Cristo. Então, eu queria, nós já estamos chegando no final, sobre esse viver a Santa Missa, dar algumas dicas. Como poderíamos participar melhor da missa? E aqui eu não vou dar fórmulas perfeitas. Eu vou simplesmente partilhar coisas que eu tento viver. Quando participo, tento participar da missa todos os dias. Hoje mesmo não teve como, porque tenho aula para dar, né? Mas são coisas importantes e cada um, eu acho que pode fazer aí um pequeno exame de consciência, como tem sido a participação pessoal da missa. Ainda mais quando a gente trabalha com liturgia, a gente corre um risco muito grande. A gente corre o risco de participar menos do que qualquer pessoa da missa. Está tão preocupado com coisas externas que a gente esquece do essencial. E isso tem que mudar. Por isso que tem que mudar a qualidade, né, da participação da missa. Eu vou dividir minhas dicas em 3 partes bem simples. Antes, durante e depois da missa. Antes da missa, durante e depois. Porque participar da missa não é participar durante da missa. O durante já é consequência do que eu fiz antes da missa. O pessoal que cai de paraquedas na missa já sabe como é que essa missa vai ser, né? Como é que a gente se prepara para a missa? A gente prepara o nosso espírito para participar da missa, começa pelo corpo. O cuidado de ir à missa. O banho, o asseio e as roupas que eu escolho. É essencial? Não. Quer dizer que uma pessoa bem vestida e uma pessoa que não está bem vestida participam diferentemente da missa? Não. Mas uma pessoa que está muito bem vestida pode estar totalmente afastada de Deus, e uma pessoa mal vestida pode estar totalmente perto de Deus? Claro que sim. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu quero falar é que o nosso amor para com Cristo na missa pode levar a gente a se preparar melhor. É isso. E isso é uma coisa pessoal de cada um. A gente se prepara, isso é natural, tá, gente? Isso não é regra só social, não. Isso é natural, isso faz parte do coração humano.
Isso criança já é assim. A gente se prepara de uma forma diferente, dependendo para onde a gente vai e com quem a gente vai se encontrar. Não é raro acontecer, tá, a moça adolescente, 14, 15 anos, era meio destrambelhada, assim, andava com o cabelo meio desarrumado, só usava umas calças jeans meio surradas, a menina começa a mudar, cuidar mais do cabelo, se importa agora com batom, e vai para... Tem alguma coisa diferente na vida dela, não é que ela decidiu arrumar o cabelo diferente. Assim também, espiritualmente. Não é só isso. Aí você vai me dizer, não, professor, mas isso é uma coisa assim muito relativa, porque Deus não está nem aí para isso. Será? Não é isso que está nos evangelhos. O Jesus que está nos evangelhos é atento aos detalhes. Você lembra quando ele foi almoçar na casa de Simão? E chega aquela pecadora, aquela mulher que vai e banha os pés de Jesus. E aí os fariseus começam a criticar Jesus. Aí Jesus chama o dono da casa, que é um fariseu, Simão, diz, Simão, tem uma coisa para dizer. Você está vendo essa mulher? Desde que ela chegou aqui, ela não para de banhar os meus pés. E você não lavou os meus pés quando eu cheguei, como manda a tradição. E aí Jesus vai comparando a mulher com Simão em vários detalhes. Quem acha que Deus não cuida de detalhes, não sabe quem é Deus. Também o silêncio. Na medida do possível, lógico. Né, que as nossas casas vão virar um mosteiro. Mas, por exemplo, se eu vou para a missa, eu posso muito bem, por exemplo, em vista da preparação, querendo silenciar mais meu coração e tudo, se eu pego o carro, talvez não botar música nem rádio no carro enquanto eu vou para a missa. Eu posso, se eu vou a pé, ao invés de para ajudar um pouco, posso ir rezando o terço, o caminho, não sei. Cultivar o silêncio interior, sempre que possível. É aquilo que a gente ouve na missa, corações ao alto. Esse corações ao alto não é uma frase, é um estilo de vida. Rezar e colocar o coração ao alto, o coração em Deus. E olha que a gente responde, o nosso coração está em Deus. Tomara que esteja, né? Pontualidade. Eu sei que vocês são equipe de liturgia, isso não é tanto problema, porque muitas vezes a pessoa que vai trabalhar na liturgia tem que chegar bem antes. Mas é importante a pontualidade. Pontualidade não significa chegar na hora, pontualidade é chegar antes. Né? Chegar antes também, não só para arrumar o altar, não só para arrumar as túnicas, não só para acender velas, mas também, quem sabe, ter uns 5, 10 minutinhos para rezar, para ler o Evangelho, para conversar com Cristo, para se preparar para o início da missa. Então, isso um pouco, a preparação antes da missa. Isso faz a diferença. Depois vocês podem me contar. Faça um teste, quem já faz já sabe disso, mas quem não fez, tente alguma coisa você modificar, mas por amor a Cristo. Por amor a Ele. Só por isso. Mudar algum detalhe como sinal de amor a Cristo. Agora, dentro da missa, durante a missa, é importante sempre a gente relembrar que a missa não é um teatro. Claro que nós sabemos disso, mas é bom relembrar. Não é uma realidade meramente humana. A liturgia, a Eucaristia, é a festa que Deus faz para nós. Por isso, a grande luta durante a Santa Missa é não perder o foco. Por isso ajuda o crucifixo, olhar sempre o crucifixo, olhar às vezes para uma imagem de Nossa Senhora, olhar para o altar, alguma coisa que prenda a nossa atenção para a gente não ficar, ajuda muito botar o celular no silencioso, desligar também, para ficar um pouco mais
ou às vezes no silencioso, porque às vezes tá, o esposo, a esposa vão passar uma mensagem para depois da missa comprar pão, presunto, sei lá, alguma coisa, pode ficar angustiado, mas colocar no silencioso, não olhar, ou seja, para participar bem da missa, a gente precisa de um coração livre, né? Um coração livre. Então, olhar fixo em Jesus. E aí, seguir a missa. A missa não precisa de a gente inventar nada, é entrar na missa. A missa é uma realidade na qual a gente entra. A gente não faz a missa. Nem o padre faz a missa. A gente entra na realidade eucarística de Jesus. Por fim, e aí nós já estamos terminando, já estamos chegando às 9 da noite. Depois da missa, seja que a gente participe da missa de manhã cedo, ou seja que a gente participe à noite, vai ter características próprias do dia. Mas depois da missa, ao sair da igreja, agradecer a Deus, mas passar o dia ou a noite agradecendo pela missa, pela comunhão, lembrando-se de uma palavra da pregação, de uma palavra do evangelho, da leitura, do salmo que foi cantado. Ou seja, para que a nossa missa não dure só 1 hora. A nossa meta é que cada um de nós tenha uma missa de 24 horas. Uma missa terminando, começando a preparar a próxima missa, unido a Cristo e fazendo da nossa vida uma missa. Uma missa na qual eu ouço a palavra de Deus, uma missa na qual eu peço as coisas a Deus, uma missa que eu estou sempre na presença de Cristo, que eu quero me lembrar dele, uma missa em que eu me alimento dessa presença de Cristo, uma missa que me ajuda a mudar minhas atitudes no trabalho, com as pessoas, com os membros da família, comigo mesmo, uma missa em que eu peço perdão durante o dia, em que me arrependo, que eu recomeço. Isso tem o poder de mudar a nossa vida interior e a nossa vida exterior. Então, viver da missa significa viver da missa como a nossa força, o nosso combustível espiritual e existencial. E viver com Cristo de verdade, procurando agradar a Cristo em cada uma das nossas ações, conversando com Ele, não vivendo como se Ele estivesse conosco. Isso fica parecendo que a gente está vivendo como se Ele vivesse conosco. Vivendo com Ele, porque Ele verdadeiramente está conosco. E viver em vista da próxima missa. E talvez pode nos ajudar justamente o momento da doxologia final, o encerramento da oração eucarística, nos mostra um pouco qual deve ser o tom do nosso dia a dia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É assim que a gente vive de Cristo. Muito obrigado. Era só isso. Muito obrigado, professor, pelas belas palavras. Com certeza isso tem nos ajudou a pensar um pouco mais sobre a missa. Destaco que nós que estamos sempre envolvidos com a liturgia, muitas vezes nós esquecemos do essencial mesmo. Então, penso, os coordenadores às vezes estão preocupados com a função do acólito, se ele vai fazer certo com o coroinha, se ele está bem, ou se ele está ali para lá ou para cá. E até eu, quando estou cerimoniando uma missa, às vezes uma missa mais importante, de repente eu me toco e falo, poxa vida, eu estou na missa. Eu tenho que rezar, eu tenho que prestar atenção também no que está acontecendo e rezar a missa, não simplesmente estar preocupado o que o bispo quer, o que o bispo está pensando, o que o padre quer que está chamando atenção, mas com certeza é uma caminhada, né? E essas dicas que o senhor deu no final sobre o antes, durante e depois, serve até para nós seminaristas, que isso se torna uma rotina dentro do seminário, a missa, a oração, e creio que para os leigos, para o pessoal que é coordenador, para os acólitos,
Isso é muito importante, porque começa em casa e se estende até em casa. Não é algo que liga a chave dentro da igreja e desliga. Então, agradeço as palavras. E nesse instante, Só, a gente... você falando aqui me lembrou de uma coisa. Eu me lembro o Papa João Paulo II, de as pessoas que trabalhavam perto dele diziam sempre que quando ele ia celebrar as missas, e principalmente essas grandes missas, na Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro, então uma coisa que ele pedia era o seguinte: quando ele chegasse para se paramentar, que ninguém ficasse na sacristia. Só ele entrava, ficava ali os seus 5, 10 minutos, se paramentava e depois saía. Justamente que era também uma necessidade dele de estar em silêncio, de colocar-se em sintonia. Eu sei que não é fácil, por exemplo, na paróquia que eu frequento aqui, a gente chega para a missa, é uma feira. Parece uma feira, as comadres conversando, o povo gritando, menino correndo de um lado para o outro, aquela confusão. Mas cada um faça o seu exercício, né? Ou seja, graças a Deus, Deus pediu para a gente participar da missa junto dos outros, mas a gente não vai participar da missa do outro. A gente vai participar da nossa missa, no sentido, o que nos cabe ali. E é nesse aspecto bem restrito, só nosso, que eu acho que a gente pode mudar. Realmente. E também, às vezes, eu já ouvi padres se queixar que tem coisas que poderiam ser resolvidas um tempo antes, mas deixo para pedir para o padre, para falar para o padre na procissão de entrada, na sacristia. Então, às vezes, a gente precisa se programar um pouquinho mais para separar esses últimos instantes antes da missa para estar realmente concentrado. Vamos abrir para as perguntas? Quem lá. tiver pergunta pode levantar a mão. Já tinha alguém que tinha... Nós já vamos... levantado a mão, assumiu. Vamos ver no chat, tem uma... Franciele, muito boa reflexão para conversar com as crianças, também para que elas participem do jeito delas, crianças. Digo principalmente os coroinhas pequenos, iniciando nessa função. E se entender participando da comunidade em comunhão, muito bom, obrigado pela reflexão. Agora, uma dica aqui para as crianças, viu, gente? Olha, as crianças aprendem mais vendo como nós participamos, do que falando para elas como elas têm que participar. Então, sejam piedosos, participem bem da Santa Missa, vocês que são coordenadores, que as crianças vão aprender. A criança aprende olhando. Pode ver isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Foi tão bem explicado que dessa vez eu que costumo fazer 1 milhão de perguntas, nossa, foi muito bom mesmo. Os acólitos que estão aí, às vezes tem alguma dúvida, alguma pergunta também. As perguntas é assim, é a primeira e a segunda, depois saem todas. Mas enquanto começa... Você lembra, Marcelo, quando eu fui dar o curso aí? No primeiro dia, quase ninguém fazia pergunta, falava um negócio. No segundo dia... Segundo dia ficou quase para pergunta. Tanta pergunta que surgiu. O senhor conseguiu até olhar o nosso diretório? O senhor teria alguma observação sobre ele? Não sei se o senhor conseguiu olhar profundo. Não, eu dei uma olhada assim, não tenho nada a observar, achei muito interessante, muito rico, né? Se estão vivendo tudo que está ali, colocando em prática, está excelente. A gente está procurando. Mas existe alguma coisa em outra diocese nesse aspecto, ou o senhor acha que é um dos primeiros? Não, tem. Não, tem. É porque tem coisas muito diferenciadas. O de vocês é muito original também, em muitos aspectos. Em outras dioceses tem. Porque o que acontece é que em cada como é que diz? Em cada diocese, às vezes, se privilegia um aspecto. Né? Por exemplo, tem diocese, como a Arquidiocese de Brasília, onde eu moro, na parte da liturgia se desenvolveu muita questão dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Aí que está mais organizado, vamos dizer. A parte dos ministrantes, acólitos, coroinhas, ficou, até agora, pelo menos, está mais entregue só às paróquias. Né? Não tem uma organização tão grande diocesana. Em outros lugares, se tem desenvolvido, eu sei
Tem diocese no Sul, tem diocese também no estado de São Paulo, que eu conheço, em que esse trabalho com ministrantes e acólitos tem evoluído muito e tem crescido também nessa parte de organização, né? Então, vocês estão de parabéns, né? Eu acho que isso, a diocese tem a ganhar muito, né? Ótimo. Então, se ninguém tem pergunta, professor Placimário, mais uma vez, muito obrigado pelas brilhantes palavras. Obrigado, foi um prazer. Por estar sempre aí disponível, nos ajudando. E quem sabe numa próxima a gente também possa estar aí. Tem alguém levantando a mão aí. Diego? Eu sou vocacionado e eu estou como acólito na minha comunidade porque eu faço um acompanhamento com o meu pároco, né? Uhum. E esse ano agora eu vou começar a fazer o estágio vocacional e ano que vem eu vou ingressar no seminário. Coisa boa, parabéns, parabéns. Esse é um grande intuito, né? E esse é um caminho importante, né, para qualquer vocação, mas de forma especial a vocação sacerdotal, esse amor à Eucaristia e essa intimidade que cresce, né? Porque depois o sacerdote vai ser o homem da Eucaristia, né? Então isso é importante. Sobre aquela página que você falou no Catecismo da Igreja Católica, é o 13, qual mesmo? Número 13? Número 13... 45. 1345. Justamente quando está falando das partes da missa. Página 397. 397. Dependendo. Não, 1345. Não, porque se fala a página, não tem como, porque tem várias edições do catecismo. Aí fala a página, é o número 1345. Aí pode ser qualquer edição. Ah, sim. O catecismo é igual à Bíblia, né? A Bíblia é capítulo e versículo, o catecismo é em parágrafo, porque aí não importa a edição, que aí você... Verdade, desculpa. Que é o texto... Então, a importância desse texto é que é o texto mais antigo que nós temos conhecimento, que chegou até nós, descrevendo a Santa Missa. A famosa Apologia de São Justino. Um texto importante. Eu não falei aqui, mas um dos textos mais importantes para a gente aprofundar na missa e na Eucaristia é justamente o Catecismo da Igreja Católica, a parte que trata do sacramento da Eucaristia. Ali, eu recentemente dei um curso sobre isso, e é muito importante porque aí, ou seja, desabrocha toda a riqueza da Santa Missa a partir da Eucaristia, como está nas Sagradas Escrituras, como é o rito da Santa Missa, como é também a presença de Cristo na Eucaristia, quais são os frutos da comunhão, e aí vai, né? Várias realidades. Sim. Um pouco que eu mais desenvolvi para conhecer o Missal Romano foi esse daqui, ó. Pronto, então, é a instrução geral do Missal Romano, exatamente. Essa aqui foi a chave que encaixou para mim desenvolver tudo, conhecer mais sobre ele, sabe? É por isso que eu disse, então, esse documento, a Instrução Geral do Missal Romano, ela é muito importante, porque ajuda a gente, nos abre as portas, né, do missal. Sim. Muito bom. E aí, sempre assim, e aí vai crescendo. Vamos ter ainda a pergunta da Sirlene e da Ana Paula. Levantar a mão. Ana, quer falar primeiro? O microfone está desligado, Ana. Eu gostaria de saber se tu tem algum canal ou algo do tipo que tu faz vídeos assim explicando sobre a missa. De vez em quando eu falo, agora eu tô bem parado que eu tô com tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo. Mas eu tenho meu Instagram, né? @Placimário, que chama. Lá tem muita coisa já. Uma época que eu tinha umas lives, chamava Os Bastidores da Bíblia. É aí que eu tratava da Bíblia e outros assuntos da fé, também a missa e tal. Agora está um pouco parado porque é tanta aula para dar, é tanta coisa para fazer, que aí eu não dei uma parada, mas é lá. Em geral, quando eu faço alguma coisa, é no Instagram,
E os vídeos que estão no Instagram estão também no YouTube. Tem o meu, também no YouTube tem um canal lá. Obrigada. Tá bom. O senhor quer escrever no chat o nome do canal do senhor e o do Instagram? Às vezes o pessoal quer seguir. O meu nome o do Instagram é meu nome mesmo, né? Plasmário Ferreira. E no Instagram é o @Plasmário só. Ótimo. Sirlene quer perguntar? Sim, é o Eliseu que está aqui, tá? Beleza? Identidade. Uhum. Tá bom. E a respeito ali do missal romano, o senhor comentou ali que a antífona de entrada onde assim, é lido quando não se tem o canto de entrada, né? Uhum. Mas tem alguns padres que recitam a antífona de entrada e tem alguns que não. Qual que seria o correto ali? Como seria, onde assim, mas esse recita a antífona de entrada, aquele outro não, mas por quê? Não, então veja bem, assim, eu posso falar o que é a norma litúrgica. Então, no início da missa, a missa começa com cântico de entrada, certo? Quando tem um cântico de entrada, não precisa recitar a antífona, certo? Se tem um padre que faz por devoção e tudo, mas não é proibido, mas é que não é necessário. Agora, se não tem o cântico de entrada, o padre entra em silêncio. Isso acontece muito em missa de semana. Pode acontecer na comunidade menor, onde os cantores não vieram, e sei lá. Então ele vem diante do altar, faz a reverência, beija o altar, abre o missal e lê a antífona de entrada. Depois da antífona de entrada, faz o sinal da cruz e começa a missa. Entendeu? É assim. Agora aí tem que ver cada um, né, como é que faz. Mas a norma litúrgica é essa. Sim, entendido. Uhum, entendeu? Beleza. Agora, tendo o canto de entrada, não precisa. O que eu esqueci de dizer é que também essa antífona de entrada é uma frase bíblica que também pode nos ajudar a preparar a Santa Missa. Então, sempre são textos muito ricos, né? Muito tocantes, né? Ótimo. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Então, a todos que puderam participar, chegamos até 70 pessoas participando. Tinha dito ao professor que daria em torno de 30 pessoas. Porque bastante gente comentou comigo que tem missa hoje nas paróquias e que às vezes teriam compromisso, mas eu creio que a maior parte apareceu. Tem só uma pergunta aqui que a Sara está fazendo, eu respondo rapidinho. O coroinha ou o acólito que está servindo na missa pode fazer a leitura ou as preces na falta de leitura? Olha, o coroinha e o acólito pode fazer tudo, menos proclamar o evangelho e fazer a consagração, purificação, essas coisas. O resto faz tudo. Né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando era criança, eu tive que proclamar o evangelho. Porque o padre que estava celebrando, ele era bem velhinho e tinha se esquecido dos óculos. Sem os óculos ele não lia. As partes da missa ele sabia de cor, mas o evangelho não conseguia ler. Aí ele me mandou ler o evangelho. Então, era uma situação justificável, né? Justificável. Nossa, passou apurado. Imagina, é o que acontece, né? Então, fazia leitura, as preces, com certeza, sem problema nenhum. O que tem que se tentar é não improvisar, né? Viu? Não tem leitor e tudo. Um coroinha vai fazer uma leitura e tudo, então vê direitinho, mas não fazer as coisas no improviso, né? Mas dá assim, sem problema. Uhum. Muito bem. Então, muito bem, então foi um prazer, viu, Marcelo? E estou sempre à disposição quando precisarem da minha assessoria, da minha colaboração, estou sempre aqui. Que bom, professor. Muito obrigado. Eu creio que o pessoal deve ter gostado muito da fala do senhor. E também eu digo que quem se torna meu aluno uma vez é sempre meu aluno. Então,
Vocês já sabem, eu tenho um Instagram e tudo, qualquer coisa que quiserem entrar em contato comigo, fazer perguntas, tirar dúvidas, eu estou também sempre à disposição, tá bom? Ótimo, ótimo. Vamos, então, para a nossa oração final, pedindo ao nosso santo anjo para que nos proteja e nos guarde esta noite e que durante a semana também sejamos instrumentos da graça de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.